Boa noite, pessoal. Luz da mente, paz no coração, energias positivas. Saravá fraterno a todos, muito axé. Vamos dar início então aos estudos da quarta-feira. Hoje a gente volta com um estudo bastante interessante, bastante científico, que é física quântica. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre matéria escura e as hordas. Alguém já ouviu falar em hordas? Vamos lá então. Hoje o estudo é bastante interessante, também bastante complexo. E no finalzinho nós vamos... Nossa, a dona Fátima não veio hoje, né? Então, ela sabe a melodia da música. A Augusta eu sei. A Augusta sabe? Não sei, agora não veio. Vamos lá. Bom, primeira parte, então, matéria escura. Segunda parte, as hordas, tá? Vamos ver. Matéria escura. Tá? Segundo o conceito espiritualista, todo esotérico deve ter um certo conhecimento, um conhecimento básico sobre astrofísica. Todo esotérico, tá? Não exotérico. Esotérico. O exotérico não quer saber disso aí. O esotérico é a tradicional popular, é bandeira imagem, show. O esotérico, aquele que está realmente querendo ter uma compreensão mais profunda da sua própria realidade, ele tem que ter um certo conhecimento de astrofísica. Tá? Ou seja, a astrofísica está dentro da ciência, que é um dos pilares do conhecimento humano. Tá? Então aqui nós temos um desenho, uma figura da nossa galáxia, tá? Bom, pause aqui. Muito bem. Tá? A nossa galáxia, segundo a ciência hoje, já se falou em 6 braços, hoje se fala em 4 braços. Tá? Cada braço foi mencionado um nome. Braço Perseu, braço Órion, braço Sagitário e o outro que eu não tenho o nome aqui. Tá? A nossa galáxia ela é assim, ela tem um núcleo e ela tem espirais que giram em torno dela. Tá? Porque o núcleo ele tem uma concentração muito forte de matéria, ele gira a uma velocidade muito forte, e esse giro muito forte ele proporciona braços espirais. Tá? Então essa mais ou menos é a forma da nossa galáxia. O nosso sistema solar, ou seja, o nosso Sol e os nossos planetas, eles se posicionam no braço... No braço não tem problema. No braço de Órion. Tá? Vamos entrando, boa noite. Vamos entrando. Tudo bom? Tudo bom. Tá, falta. Pode sentar aí. Não tem problema, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Vamos sentar, fica à vontade. Tá? Então esse aqui é o modelo da nossa galáxia. O nosso sistema solar está no braço de Órion. Vejam bem, eu não estou falando de constelação. Estou falando do braço da galáxia. Quando a gente fala em Sagitário, tem a constelação de Sagitários. Mas não é a constelação. Estou falando do braço da espiral da nossa galáxia. Tá? Então nós temos Perseu, Órion, Sagitário e um outro que eu não tenho nome. Tá? Nós vamos estudar um pouquinho de astrofísica. Como eu estava falando antes, tá? Todo esotérico, todo espiritualista esotérico, ele tem que ter um certo conhecimento de astrofísica. Tá? Para ele poder entender como é que funciona o nosso universo. Tá? E mais tarde eu vou dizer também o porquê. Tá? Então nós vamos fazer um estudo hoje da nossa galáxia. Da nossa galáxia que é chamada de Via Láctea. Lá no estudo de Urântia nós chamamos de Nor-Latieté. Mas vocês esqueçam um pouco do Urântia. Tá? A nossa galáxia, a nossa Via Láctea, eu vou passar para vocês alguns números científicos aqui para vocês verem o tamanho desse negócio. Tá? Tamanho do trem. E é um trem. Tá? Vamos ver se eu acho um desenho mais ou menos aqui. Parecido com a nossa. Esse aqui é um do átomo, né? Esse aqui é Einstein. Esse eu acho Big Bang, né? Mais ou menos isso aí, tá? Vou tentar achar uma coisinha menor. Sem mão. Aqui, tá?
Então nós temos o núcleo e aqui nós temos as espirais. Aqui ela não está bem dividida as espirais, mas a princípio são 4. Segundo o livro de Urântia, são 2 espirais só. E eu tenho um e-mail que eu recebi que diz que a ciência atual já considera que a nossa galáxia tem 2 braços. Então isso bateu com o livro de Urântia de 1930 e poucos. Mas isso fica com outro estudo, tá? Ok aqui, pessoal? Vamos recapitular alguns itens aqui. Um ano-luz, que é a medida que se faz na astrofísica, tá? Ele tem mais ou menos 9 trilhões e meio de quilômetros. Então a distância de um ano-luz é de 9 trilhões e meio de quilômetros, ou seja, quase 10 trilhões. Ok? Muito bem. O tamanho da nossa galáxia, no comprimento total dela, é de mais ou menos 100 mil anos-luz. É pegar 100 mil e multiplicar por 9 trilhões e meio de quilômetros. Nem mente humana vai entender isso. A nossa galáxia. Não percam esses dados. Esses dados são extremamente importantes para o nosso estudo de matéria escura. Nós vamos estudar matéria escura. E também as órbitas. Tá? Ok? O nosso Sol, ele viaja a uma velocidade de 220 km por segundo, porque a galáxia, ela gira. Esses braços espirais, eles giram. Quer ver, a cada segundo, o nosso Sol viaja a 220 km. Por isso que a Terra é considerada a espaçonave Terra, né? Tá? O nosso Sol, tá? Ele leva 250 milhões de anos para realizar uma volta completa sobre a 250, viajando a 220 km por. Isso são dados astrofísicos, são dados científicos, não foram dados que veio por meio mediúnico. Tá? Quem quiser se aprofundar. Ciência, é astrofísica, por isso que a gente tem que entender um pouco de astrofísica. Todo espiritualista, todo esotérico. Tá? Depois vocês vão entender bem o motivo. A nossa Terra, ela viaja a 107 mil quilômetros por hora em volta do Sol. É uma distância, né? Tá? Segundo a ciência astrofísica, segundo os cientistas, foram catalogados mais ou menos 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Bilhões. Então, bilhões. Por enquanto. Tá? Isso tudo de acordo com o telescópio Hubble. Ele é que determina tudo isso aí. Tá? Então, ó, essa aqui é, digamos que é o comprimento total da nossa galáxia. E a distância do nosso sistema solar para o núcleo. Oi? Galáxia? Hubble, tá bom. E o núcleo da nossa galáxia até o sistema solar, ó, a distância é de 30 mil anos. Então, nós aqui, o nosso sistema solar, o Sol e os 9 planetas, até o núcleo, a distância é de 30 mil anos. Cada ano-luz tem 9 trilhões e meio de quilômetros. Multiplica isso aí, vocês vão ver a que distância nós estamos do nosso núcleo, do núcleo da nossa galáxia. Uma coisa interessante é que a gente está vendo a galáxia aqui de cima para baixo. Se você olhar ela de perfil, ela assume essa configuração. Ela é achatada. Tá? E o núcleo dela, a espessura, a altura do núcleo da nossa galáxia, a altura vista de lado, é de 16 mil anos-luz. E a espessura lateral dela, do prato, que a gente chama de prato, é de 5 mil anos-luz. Não tem mente humana, cara. Muito louco. Vamos lá. Desses 200 bilhões de estrelas que compõem, que está dentro da nossa galáxia, estrela é um Sol. Não sei se você sabe, tá? Falar em estrela e falar em Sol, porque tem luz própria. Então, falar em estrela e falar em Sol é a mesma coisa. O nosso Sol é uma estrela, considerada pela ciência estrela de quinta grandeza, tá? De acordo com o seu brilho, com a sua luminosidade. Tá? 98%
desses 200 bilhões de estrelas estão concentradas no núcleo da nossa galáxia. Apenas 2% estão na periferia, onde estamos. Quando a gente enxerga, quer dizer, Olha que louco. calcula 4 bilhões de estrelas. é os 2%. 2% onde nós estamos. Que é aqui, ó. Entendi. Ó, aqui está o núcleo. Uhum. Foram catalogados, ó, cada pontinho brilhoso desse é uma estrela. Segundo a ciência, 200 bilhões. Pode mudar, não sei. Só que 98% desses estão aqui no núcleo. Uhum. Apenas 2% estão na periferia. Estão, digamos assim, espalhados na ponta de cada braço Não, mas espirão. é verdade que as estrelas que a gente enxerga hoje, elas não existem mais. Sim, aí é outra história. Aí tem a ver com a velocidade da luz. Tá? Ou seja, um ano-luz, o que é? É o tempo percorrido da luz para chegar até nós. Por exemplo, a luz vista, por exemplo, se você olha para uma estrela agora, tá? E você calcula que ela tem um ano-luz, significa que ela leva 9 trilhões, a luz daquela emitida daquela estrela, ela leva 9 trilhões e meio de quilômetros para chegar até ti. Então é lógico que a estrela que explode lá, entendeu? Ela não vai chegar instantaneamente a ti. Ela vai levar um tempo para ela chegar. E nesse meio tempo pode ser que ela não exista mais. Tá? Mas o estudo aqui é outro. Tá? Ó, ok aqui? Viajando, aí nós vamos fazer um dado muito interessante. Nós vamos fazer um cálculo bem interessante aqui. Olha só. Se nós viajarmos por toda a galáxia e conhecermos cada estrela, olha só, cada estrela sem velocidade, ou um ΔT igual a zero, ou seja, num período de um dia terrestre, tá? Eu estou numa estrela, eu tenho 200 bilhões para visitar. Okay? Eu vou ficar em cada estrela um dia. Só que eu não vou viajar, eu vou saltar, não tem velocidade. Salto quântico. Eu vou para uma outra estrela um dia. E para outra estrela um dia. Quantos dias eu vou levar para conhecer todas as estrelas? Se são 200 estrelas, são 200 bilhões de dias. Olha o tamanho da nossa galáxia. Tá? Agora eu pergunto a vocês, em quantos anos eu levarei para visitar cada estrela? Ou seja, quantos anos para visitar cada estrela ao dia? Ó, se eu pego 200 bilhões de estrelas e divido por 365 dias da nossa contagem, eu vou levar 600 milhões de anos para conhecer de toda a nossa galáxia. Estou falando só de uma galáxia, a nossa. Ok? Aí, baseado nessas informações que eu passei para vocês, e depois a gente vai concluir esse estudo, vai tentar ampliar esse estudo, eu faço a seguinte pergunta, é o que os cientistas fizeram. Qual a massa? Massa e matéria é a mesma coisa. Qual a massa real da nossa galáxia? Quando eu olho para cá, estou vendo a nossa... Qual a massa real da nossa galáxia? Ou seja, quantos por cento de matéria, de massa, realmente possui a nossa galáxia? Pasmem. Pasmem. Não, de matéria, massa. Eu estou vendo uma estrela, aí o planeta eu não enxergo, o planeta não tem luz própria. O planeta é iluminado pelo Sol, pela estrela, ok? Mas os cientistas conseguiram catalogar por ondas de rádio, radiação eletromagnética, enfim, tá? Equipamentos próprios. Pasmem, eles chegaram à seguinte conclusão, que é a nossa galáxia, ela possui apenas 10% de massa real. Quando tu diz massa real? Tudo que é matéria. Tudo que é visível. E eles concluíram, por ondas de rádio, que em nossa galáxia existe 90% de massa. Mas o que eles consideram de massa, porque não emite irradiação luz. Só que é detectável, é medível segundo a rotação da nossa galáxia, porque ela não é estática, ela se movimenta.
Os caras conseguiram detectar por ondas de rádio que existe massa que não emite luz, que é escura. O buraco negro. Esquece o buraco negro. Pelo amor de Deus, então complicou. Então complicou. E aí? Tu olhar para uma galáxia e tu dizer para ela que desses 200 bilhões de estrelas, mais cometas, mais planetas, tudo que tem, asteroides, tudo, é apenas 10%. E que 90% que é massa, porque o equipamento ele comprovou que é massa, é escuro, eu não consigo ver. Como é que isso é possível? Olha que interessante. Será que esses 90% de massa escura, que a gente não vê, porque não é emitida uma luz eletromagnética, mas a ciência, por equipamentos ultra sofisticados, detectou por ondas de rádio que existe essa massa? Será que essa massa não provém de planos espirituais? Não visíveis, mas reais? Os caras estão tentando pegar na mão essa massa escura, mas não vai pegar na mão. Isso está acontecendo, gente. Isso aconteceu. Talvez esteja aí uma das provas mais eficazes da existência do plano espiritual. Os caras detectaram massa, mas é escura, não vejo. Mas existe alguma coisa lá. Ela não emite fótons, ela não emite luz, mas está aqui agora. Nós não estamos no planeta Terra agora? Esse planeta não faz parte do nosso sistema solar? Esse sistema solar não faz parte da galáxia? Então, se nós estamos nos vendo agora, nós fazemos parte dos 10% de massa, de matéria visível. Vocês não concordam comigo? Só que a ciência diz que sim, que existe 90% de massa escura. Pô, massa escura é uma coisa maluca, né? Se é escura não é massa, né? Porque eu não estou vendo. Não, mas os equipamentos dos caras, não, está aqui, ó, está comprovando, existe alguma coisa lá, só que a gente não consegue ver. Será que aqui agora não existe 90% do plano espiritual interagindo conosco? Que essa massa escura, claro que a ciência não vai descobrir nunca. Se está no plano espiritual, viu como as coisas são. É só fazer as conexões, tá? Então o que a gente faz? A gente partiu de um postulado, isso vem do professor Laércio Fonseca, tá? Fique bem claro. Massa escura e níveis quânticos da massa. Olha que interessante. Partindo desse princípio assim, que energia é igual a massa ou matéria vezes o quadrado da velocidade da luz. Isso aqui é uma equação de Einstein. Ou seja, essa equação aqui, a gente não vai estudar o porquê dessa equação, não é isso. Eu só coloquei aqui para vocês entenderem o seguinte, que segundo Einstein, energia é massa, massa é energia. E lá atrás, com Newton, a massa, a matéria, era simplesmente um objeto que é estático. Não tinha energia. Einstein revolucionou isso tudo, dizendo que matéria é energia. Exatamente. Tá? Ok? E também veio um cara chamado de Broglie que disse o seguinte, aliás, Planck, que disse o seguinte, que energia é igual a uma constante, e que toda fórmula física sempre tem uma constante. A constante aqui é quadrado da velocidade da luz, não interessa. E essa fórmula aqui, a constante é a constante de Broglie, que é o H aqui. Mas o mais importante é que de Broglie diz o seguinte, que energia, além de massa, ela é uma frequência. F é frequência. Tá? Ou seja, massa ou energia é igual a uma constante vezes a frequência. Mas ele cai ao quadrado? Oi? K é uma constante. Tá? Então, massa é frequência, frequência é massa. Ou seja, energia é igual a toda matéria, toda massa. Isso aqui não é uma massa? Acabei de quebrar. Acabou de quebrar a massa. Isso aqui não é uma massa? Capenga, mas não é massa? Quebrada, não é massa? É matéria. Isso aqui tem energia. E se tem energia, tem uma... Ok? Ah, para nós é banal isso aí, né? Mas não é. Lá atrás foi difícil. Foi complicado comprovar isso aí. Tá? Beleza?
Então, o que, que nós já postulamos? O que, que nós já ensinamos aqui em estudos de física quântica? Olha que interessante. Segundo o conhecimento esotérico, segundo o conhecimento oriental, segundo o conhecimento dos grandes mestres do passado, eles disseram assim, o nosso universo é composto de 7 dimensões espirituais. Que dimensão 1 é chamada o 2, 3, 4, 5º, 6º e o 7º, físico. Ok? Mas, segundo os dados da ciência atual, só 10% existe como massa real, ou seja, massa visível. Então, esses 10% estão aqui no plano e os outros? Será que os outros 90% não estão distribuídos nos outros planos espirituais? Que está aqui dentro. Você lembra que eu falei que o plano ático não está aqui dentro, está aqui agora. Aqui é um plano físico, tem um plano etérico aqui, que a gente não vê. Tem um plano astral também, a gente não vê. Mental inferior, causa, está tudo aqui agora. Só que isso é real, medível, detectável, só que não visível. Por quê? Porque a energia, a massa que compõe esses planos espirituais estão numa outra frequência. Mas frequência de energia eletromagnética, de luz, energia de massa, frequência de massa. A matéria está numa outra frequência. Ok? Estão conseguindo mais ou menos entender? A gente sabe que é difícil. Tá? Mas aqui a gente está trazendo um outro dado para comprovar uma ideia. Tá? Ou seja, 10%, segundo a ciência, é o que compõe a massa visível de uma galáxia. Matéria visível. Então 10%. O resto é tudo isso. E cada nível, aqui que a gente expôs, identifica um plano espiritual. Tá? Que também emite a sua luz. Só que a gente não vê porque está numa outra frequência da massa. Não frequência da luz. Porque o que é uma frequência de luz? A cor vermelha não é uma frequência de luz? A cor azul não é uma frequência de luz? Ela está numa outra frequência. Vocês sabiam que a cor violeta, a frequência da cor violeta, vai para mais de, se eu não me engano, 7 ou 70 trilhões de ondas por segundo? Uma cor violeta, ela tem isso. A cor vermelha já vai para 400, 450 trilhões de ondas num segundo. A luz, quando ela brilha, quando ela tem uma frequência de 400 trilhões de ondas, num segundo ela se posiciona, ela se mostra uma cor vermelha. Na medida que essa frequência aumenta, ou seja, aumenta a quantidade de ondas num segundo, muda a cor. A cor é isso. Mas a frequência da cor, da energia, da luz, eu estou falando frequência da matéria, da massa. Por isso que a gente não vê. Está numa outra frequência. Mas é o mesmo átomo. É a mesma matéria, é a mesma energia. Ok? Interessante aqui, pessoal, que eu coloquei aqui um parênteses, ó. Aí é a correlação com o nosso grau de consciência, né? Não sei se vocês conseguem pegar essa ideia. 10% hoje é a nossa consciência e Vocês sabiam que nós somos 10% conscientes? O que é a consciência? É aquilo que está interagindo agora com vocês. Subconsciência é aquilo que eu aprendi na minha infância e que eu não me lembro, está arquivado. Mas nessa existência, nessa vida. Inconsciência são os dados que eu aprendi, que eu adquiri, que eu ativei em outras. Interessantes, né? Então 90% nós aqui somos e 10%. Então, elevar o grau de consciência, elevar o nível espiritual, é elevar o grau de consciência. Como se faz isso? Aumentando a consciência e diminuindo a... Ou seja, trazendo para o nosso consciente aquilo tudo que nós aprendemos no passado. Enchendo a nossa consciência. Jesus tinha uma consciência de 100%. Jesus não tinha consciência. Ele sabia de tudo que ele foi, tudo que ele fez, de onde ele veio. Ele tinha plena consciência de si mesmo. Interessante esse dado aqui, né?
Porque bate certinho, né? Com o plano físico nós temos só 10% de massa visível. Enquanto que nós, seres visíveis, temos apenas 10% de grau de consciência. Eu acho aí que é muito... Eu não sou um cara que não acredito muito em coincidências, né? Mas isso é um dado interessante. Tá? Entenderam aqui, pessoal? Não, né? Mas tá bom. Então tá bom. Entenderam? Não. Então tá bom. Tá bom. Entendeu? Calma, filho. Calma. Agora nós vamos chegar lá. Bom, agora nós vamos tentar completar isso aqui. Tá? Hordas. Hordas são macro. Aqui o bicho pega. Aqui nós vamos dar um nó na nossa consciência hiperlimitada de 10% que nós temos aqui. Tá? Olha só que louco. Seguindo um conhecimento também oriental, tá? Isso tudo tentando fazer uma ponte com a ciência e a espiritualidade esotérica. Tá? No início, nós temos o quê? Algo que as filosofias orientais do passado chamavam de diversas formas, ou de diversos nomes. Tá? Muitos, para os atuais leitores de Urantia, esse ser cósmico, tá? Chama-se deidade. Para os hindus, os hinduístas, Brahma. Os chineses, tal. Os budistas, Dharmakaya. Tá? Os esotéricos, consciência cósmica. E para a ciência atual, campo. Isso tudo para identificar Deus. Princípio, Deus. Só Deus sempre existiu. Tá? Ou que nós chamamos também de reino virginal. E esse reino virginal, segundo os esotéricos, nós temos dois planos. Para Nirvana e o Maha para Nirvana. Então, no início, o que existia, se é que eu posso usar o termo existia, ou seja, no início, sempre o que foi, é e será, é reino virginal. Ok? Muito bem. Do reino virginal surgiram 7 planos dimensionais. Tá? O primeiro, repetindo, o plano átmico, também conhecido como Nirvana, nível 1. O búdico, o causal, que é o mental superior, também se chama. Tá? Mental inferior, astral, etérico e nível 1, nível 2, nível 3. Quanto mais afastado do reino virginal, maior é o nível quantizado da matéria. Por exemplo, aqui, ó. Peguei aqui um exemplo. Vamos pegar essa fórmula aqui. Massa 1 igual a uma constante vezes frequência 1. Identifica que o quê? Toda a criação, todos os seres, toda a matéria composta ou que está estagiando nesse nível de realidade chamado plano átmico, possui uma massa com frequência, massa 1 com nível 1, com frequência 1. Ou seja, essa massa, ela vibra numa determinada frequência. Maior a frequência. Por isso que vai do 1 ao 7. Por exemplo, no plano físico, a frequência ela é 7, ou seja, ela é maior que 1. Ou seja, ela vibra de uma maneira mais rápida ou mais densa. Por isso que a massa ela é mais densa do que a massa do plano átmico. Essa é a ideia. Por isso que um corpo não vê outro corpo. Exatamente. Essa é a ideia. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um encarnado. Uma pessoa encarnada, o que acontece? Ela possui, a gente já sabe, que é um duplo etérico e um corpo aqui agora. Eu tenho, vocês estão vendo um corpo físico. Tá? Porque a luz que chega até vocês é de uma frequência específica com um plano, que é nível 7, frequência. Mas eu também tenho um duplo etéreo. Por que eu tenho um duplo etéreo? Porque o duplo etéreo que vitaliza o corpo físico. Isso a gente aprende com a doutrina espírita, não é assim? Então eu tenho o quê? Eu tenho um corpo, ó, um corpo físico e um corpo
etéreo. Eu tenho dois corpos aqui, um corpo físico e um corpo etéreo. O físico não vê o etéreo, está numa outra frequência de massa, ok? Aí tem o perispírito, né? Famoso termo espírita, ok? Perispírito o que é? Plano astral e plano mental inferior. Então eu tenho também dois corpos. Aqui eu desenho um só, mas são dois. Tá? Um corpo de frequência 5, que é o corpo astral, e um corpo de frequência 4, que é o plano mental. Aqui a gente desenvolve as nossas ideias e aqui a gente desenvolve as nossas... Toda emoção, todo sentimento é desenvolvido pelo corpo astral. Toda ideia, razão, é desenvolvido pelo mental. Quando o corpo físico morre, se desfaz o físico e se desfaz o... permanece o mental inferior e o astral. Ou seja, perispírito. Isso é perispírito. Perispírito é somatório de dois corpos, entendeu? Mas tem os outros também. E o problema de muitas doutrinas espiritualistas aí, eles pararam aqui, eles não foram juntos. Exatamente. Até porque isso aqui é algo que, digamos assim, muda muito os nossos conceitos, complica bastante. Porque esses corpos aqui, por exemplo, o corpo causal não tem uma forma humana. Ele é uma forma ovoide. O corpo búdico, da mesma forma, e o átimo, da mesma forma. Eles falam que tinha corpos que tinham luz. No caso, que eram ascensionados, eles eram Está no plano causal. Todo ascensionado é um ser e hoje em dia ele está encarnado, a sua mônada, o seu espírito está encarnado num corpo de luz. O corpo de luz é corpo causal. É um corpo que não tem forma, por isso que ele só parece uma bola de luz. Então é isso aqui. Não tem mais perispírito, porque não tem karma. Enquanto nós tivermos karma, nós estaremos aqui perispírito e corpo físico. Por isso que reencarna, desencarna, reencarna e desencarna, reencarna e desencarna. Viver, morrer, renascer sempre. Essa é a lei. Kardec, né? Enquanto tu estiver nessa ligação aqui. Quando você não precisar mais reencarnar no corpo físico, é porque você eliminou os seus karmas. Evidentemente que o seu perispírito também perde a função. Então você passa a viver, a existir numa realidade superior, que é a realidade do plano causal. Eu quero dizer para vocês que tudo isso aqui são realidades do nosso ser. Esses outros corpos que a gente vê assim, pode a gente vê eles assim, pode assim, tipo assim, na fumaça. Aí depende, né? Essa coisa da fumaça, da neblina. Tem hora que parece uma coisa assim, vê aquele vulto. Isso pode ser o ectoplasma. O ectoplasma ele tem essa função. Ele é extremamente plástico e muitas vezes um ectoplasma você consegue ver alguns membros do perispírito. Acontecia muito com o Peixotinho. Ele inalava ectoplasma por seus orifícios e quando veio se formava uma grande fumaça ou plasta branca e às vezes mostrava um perispírito de um ser, mas às vezes só conseguia mostrar a cabeça, por exemplo. Acho que tem uma revista aqui, ó. O Peixotinho deitado, ó, emanando ectoplasma branco, e aqui o que apareceu desse espírito? Só mostra na tela, depois passa pelo mundo. Isso nada mais pode ser que o ectoplasma. Aqui dentro do cemitério, assim, no velório, uma coisa que vem, eu penso que... Sim. Ou o dupletério deformado de um ser, que o dupletério leva 3 dias para se desfazer. E dependendo de alguns seres, magos negros, tudo, eles vão lá e capturam aquele dupletério. Oi? Se ele está desvitalizado, ele fica quase que acinzentado. Ele é bem azulado se ele está bem vitalizado, se está com saúde. Se ele não está com saúde, ele pode ficar bem cinza. Ele perde a cor devido à sua desvitalização. Assim, tu vê assim, pô, pessoal, normal. Perispírito. Tu vê isso aqui, ó. A senhora vê o perispírito. A senhora vê, na verdade, uma junção de corpo astral e corpo mental. Porque esses dois corpos são muito tênues. Você não consegue identificar aqui tem o corpo astral e aqui está o mental. É uma coisa que parece uma só. Porque o que acontece? Você precisa de emoções, sentimentos e você precisa de ideias.
Você precisa desenvolver essas duas coisas. E você só desenvolve no perispírito. Porque senão, as suas emoções, as suas ideias morreriam com o corpo físico. E o corpo físico é só sensações. Visão, audição, paladar, olfato e tato. É o que serve no nosso corpo físico. E para drenar um monte de porcaria. Doenças. Para limpar o quê? Para limpar o perispírito. Se as emoções e as ideias estivessem no físico, você vai para o perispírito vazio? É só pensar, é uma lógica. Entendeu? Isso não explica, né? Pode falar, dona Flávia. Esse plasma não tinha então, no caso no cemitério Pode ter. Esse plasma Do duplo etéreo. um pouco de O cemitério é os corpos, normal, assim. Pessoa normal. É que o que acontece? As lendas, por exemplo, do Boitatá e tudo mais, foram seres clarividentes que ao passar do cemitério viram pairando sobre o túmulo uma energia azulada, quase que acinzentada. Aquilo é o duplo etéreo já perdendo a forma humana. Esse duplo etéreo aqui é quando a gente morre, quando o corpo físico morre, o corpo físico é enterrado. Não é assim que acontece? O duplo etéreo não fica lá dentro do corpo. Ele se desdobra, ele se afasta do corpo. E fica pairando sobre o corpo, e mais ou menos, sobre o túmulo, o corpo está lá dentro, a terra, ok? Mais ou menos 3 dias. Só que o que acontece depois? Ele vai perdendo a forma humana. Ele vai perdendo essa forma aqui. Ele vai, como se fosse um vapor, se desfaz. Só que o perispírito não fica ali, o perispírito sai. Porque a nossa consciência ela permanece com o perispírito. A nossa consciência, o que liga, tecnicamente falando, o perispírito ao corpo físico é um cordão de prata, ou seja, uma energia que, enquanto estiver conectada à vida, à encarnação. No momento que esse cordão de prata se romper, isso aqui morre. O físico e o duplo morre, mas a nossa alma, ela continua encarnada no perispírito. E esse perispírito, a consciência dele é de 10% ou... Dependendo do caso, ele aumenta. Aí vai dependendo de cada ser. Por exemplo, um ser que está numa zona umbralina, ele continua com 10%. Então, mas por que fica ali nesse cemitério? Aqueles que é isso que eu ia perguntar. Fica ali aquele espírito que não... Lógico, materializado, né? Está sofrendo. Ou está escravizado. Acontece um monte de coisa. Quando não for os Exu Caveira, né? Estão lá protegendo. Sai de lá para uma colônia, depende. Não é nem sair de lá, é desfazer do corpo. Porque o duplo etéreo leva 3 dias. Desfazer daqui, o perispírito, no momento que é cortado com esse cordão, é na hora. Só que tem perispíritos, por exemplo, suicidas, eles ficam muito tempo ligados ao seu corpo físico, em estado de putrefação, vivenciando tudo aquilo ali por karma. Aí é outra história. Mas ele está cortado, ele pode sair a qualquer momento. Nós aqui, nem que a gente queira, nosso perispírito se desliga do corpo físico. Enquanto estivermos ligados a esse cordão de prata. Uma pergunta que a Luana fez aí é outra história. Não tem evolução. O espírito não vai, não segue. Mas não é errado. Não é aconselhado. Não é aconselhado. Ó, então aqui são as emoções, ok? Vocês estão entendendo aqui? Aqui são as ideias, os pensamentos, né? Aqui o que? Os ide. Aqui a intuição. E aqui o plano divino. Completamente fora de cogitação. O duplo etéreo, o que é? Vitali do perispírito? Tem meu nariz aqui. E aqui o físico, o que é? Sensações.
como chama ramatiz, né? Esse ramatiz não mata borrão, né? Tá? Aqui, cordão de... Aqui, cordão de ouro. O cara que ascensiona, mestre ascensionado, é quando ele não reencarna mais e nem encarna no perispírito. Ele também corta o cordão de... Ele fica... E nos seus dois corpos superiores. Por isso que eu gosto de desenhar assim, ó, 3 círculos, né? Porque um é o átmico, o segundo círculo é o búdico e o terceiro círculo é o... Entendeu? São 3 corpos, né? Entendeu? Tá, mas daí... Aqui 2 corpos e aqui um corpo só. Ah, tá. Não, é isso aí, tá ligado. Muito bem. Ele só fica lá, né? Não. Ele vai pra O lá. Ramatiz tá ali direto com a gente aqui. Vem pra cá. Vem sofrer aqui com a gente. Não, vem nos ensinar, né? Grande instrutor do mundo. Grande instrutor do mundo. Ramatiz é considerado o grande instrutor da humanidade. Na linha esotérica ele é chamado de Cthulhu. Ah, não, sim. É nem por amor, né? Porque esses caras aqui eles já não tem mais karma, então eles escolhem o seu destino. Eles escolhem onde é que eles vão ir, o que eles vão fazer. E se abre um leque de possibilidades. Aí lá na teosofia a gente vê bem isso aí, né? O cara vai virar um Nirmanakaya, o cara vai virar qualquer coisa. Ele vira um Deva, ele vira o que ele quiser. Ele escolhe. Ele já é dono do seu destino. Ele já adquiriu luz própria. Não tem karma. Muitos permanecem aqui. Então, quando vem a nós falar com a gente, ele pode pegar. Olha só que interessante. Ó, ele está aqui. Ele pode descer para cá, para o plano mental e astral, e plasmar um perispírito. Por que ele pode plasmar? Porque ele pega a matéria que estão nessas frequências e que nem aquele cara que consegue fazer do barro o vasinho. Ele mesmo modela o seu corpo. E para quê? Para se apresentar tanto para os perispíritos, os seres que estão na coluna de nosso lar lá, por exemplo, como também aqui para a Terra, o seu Norberto Peixoto, para fotografar informações. Mas como se identificam? E todo mundo fala isso, mas ninguém explica nada. Você só física quântica pode dar essa informação. Como que identifica? Fácil. Pega a massa, que está num determinado nível quântico da matéria, tá? Pega esse material todo aqui e emite uma determinada frequência e cria uma massa. Aqui a gente não precisa criar nada, porque se a gente tem karma, a gente está aqui ainda. Lógico. Viu como é interessante física quântica? E é muito necessário. Mais ou menos? Já que não é aconselhado fazer a cremação. O que você me diria para as pessoas que fazem doação de órgãos? Também é muito complicado. Porque assim, ó, quanto maior, eu sempre digo uma coisa, eu parto do princípio. O grande mal da humanidade toda, e quando eu falo humanidade, eu falo de encarnados e desencarnados, a medicina diz que o mal da humanidade no século é a depressão, né? Eu digo que não é. O mal da humanidade toda, e eu generalizo tudo, é a falta de espiritualização. No momento que tu te espiritualizar e entender que existe lei do karma, lei da reencarnação, tá? Que tudo evolui, que não adianta eu ficar lendo os mesmos livros e achando que é só corpo físico e perispírito. Eu tenho que entender isso tudo aqui, eu tenho que ir além, eu tenho que ter coragem para além. O que acontece? Eu me desmaterializo. Me desmaterializando, eu posso doar órgãos, ser cremado. E no momento que eu desencarnar, entendeu? Eu sei que, evidentemente, que eu vou cortar esse cordão de prata e vou vir para cá tranquilo. Pode queimar o corpo. Tô nem aí. E junto com o corpo, o do pretérito queima também. Depende da pessoa, né? Tem cara que desencarna e sai na hora. Eles falam, os espíritas dizem 3 dias para dar tempo para esse ser que não é materializado sair do corpo. Tem cara que fica grudado no corpo, já desencarnou e está ali grudado no corpo. Então dá uns 3 dias para a espiritualidade, para os coitados da luz, para ver se eles conseguem tirar o irmão dali. Porque o irmão que já desencarnou, sai daí para ser queimado, desgramado. Ai, eu tive um sonho. É isso aí.
Isso é só para dar tempo para os seres de luz para eles poderem resgatar, tirar. É só para isso que eles dão 3 dias. Mas para o cara que está desmaterializado, ou seja, o cara que é espiritualizado, ele desencarnou e vai embora. Tu acha que ele fica no velório dele, cara? O cara que é espírita não fica, não quer nem saber do velório, ver o pai e mãe chorando. Vai embora. Onde é que eu vou? Colônia existe. Hã? O problema é deles, né? São burros. Não, mas é mesmo, velho. Querida, é o seguinte, ó, a gente tem que entender que a gente tem que servir quando a gente tem condições de servir. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vamos ser sinceros, ficar lá chorando com os teus parentes, a morte de um corpo. Um amigo. Por isso que eu digo, o que é encarnar, o que é desencarnar? Segundo esse modelo, está todo mundo encarnado aqui, ninguém reencarna. Eu estou encarnado aqui, eu já estou encarnado. Isso são outras realidades da minha existência. Gente, olha aqui, ó, nós temos 7 realidades da nossa existência. E eu vou chorar por causa de uma? Eu lamento que eles estão chorando, mas o meu mentor, tudo bom? Eu já sabia que era o senhor, não me lembrava, né? Que se eu estou encarnado num corpo, eu só tenho 10%, né? Então, evidentemente que eu posso não me lembrar do ser, eu posso não ter visto o ser. Mas eu me livrei daqui, fui pra cá, eu vejo todo mundo. Mas vai sozinho ou vem alguém? Claro que não. Claro que não. Ninguém tá sozinho nesse universo. E esse negócio sozinho foi muito boa a pergunta, porque agora eu vou explicar. Aí o que acontece? Eu vou ficar lá o quê? Chorando? Onde é que eu vou, meu irmão? Vambora. Porque um dia eu vou voltar, vou consolar o pessoal. Mas vou consolar quando tiver calma, né? Porque na hora tem gente que se... tira no chão. Não vai, não. Uma época da eternidade não vai existir. Agora chegar Velório, então. chegar assim, meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta. Só um pouquinho. Você acha que em mundos avançados existe velório? Tá de brincadeira comigo. Né? Não, só para esclarecer essa questão de Tem que começar. cremação. Ah, tu toma essa água, tipo, dentro desse legado. Vai lá. Você já me conselhava, Vai ligar. A questão do velório é uma questão legal. Ó, Tá? Aqui no Brasil, a questão do velório é uma questão legal. Ninguém que morre pode ser enterrado imediatamente ou cremado imediatamente. Em 24 horas, isso é lei, em 24 horas, você não quer fazer velório. O corpo fica lá no hospital, no necrotério, ou na funerária, 24 horas para depois seguir o curso normal, ou enterrado ou cremado. A questão da cremação depende do crematório, mas em média de 48 horas a 72 ou mais para ser cremado. Então não existe esse problema, não existiria, entre aspas, esse problema de você queimar o antes do tempo. Isso são leis, mas não pela parte espiritual. O fato É já feito de por fazer o questões legais. velório, morrer e fazer todo aquele cerimônia toda, já é um encaminhamento já para a espiritualidade. Já é Olha, eu como tenho medo de defunto, na hora que eu morrer, eu vou me largar. Até pode ser, mas assim, pode ir. a lei interpreta que existem, como tudo, né? Eu não sei de onde tiraram que o morto pode, a família do morto pode reclamar alguma coisa. Então, por isso que ele não pode ser, o corpo não pode ser nem enterrado imediatamente, nem cremado imediatamente. Mas é que antigamente tinha. Mas Exatamente, existia essa Não doença. existe mais porque todas as funerárias fazem a limpeza. Exatamente. Mas a minha avó, por exemplo, depois de 9 anos, né, quando foram pegar ela lá, ela estava, né, os olhos estavam virados de lado e como se estivesse batendo para sair. Né? Isso há 30 e tantos anos atrás, né? Realmente aconteceu. Existe. é uma pega, materialização, né? É o ser que tá pegado aqui, ó. Que não conhece aqui ou nunca quis conhecer. Que oportunidade todo mundo tem para conhecer o plano espiritual. Mas as pessoas se apegam aqui. As sensações. Eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero não sei o que, eu quero... aprender bem. Desculpa. Se aprender bem. Claro, essa é a ideia. Mas,
odeio, eu odeio. Sabe o que acontece? Desligamento é Mas tem que imediato. se garantir, Mas né? claro, Eu odeio. o cordão de prata não é indolor. O corte é indolor, ninguém sente dor que está cortando o cordão de prata. As dores que nós sentimos é proveniente da nossa materialização. Tá? Agora, o que acontece? Quem tem um Desligou, pensamento, desligou, a coisa é quantizada. É isso que eu quero dizer para vocês. Desligou aqui, ó. Nós viemos para cá? Não, nós já estamos aqui. Por isso que eu digo, são níveis quânticos. Por isso que é nível quântico, a gente dá salto Então não quântico. interessa o que vai fazer com o corpo. Eu quero me dizer, mas pra isso tu tem que ter certeza. Que lindo! Por isso o meu vou botar fogo. Ela quer pagar o Leia, aqui, ó. Eu quero Aí, falar. aí eu digo pra vocês, ó. Se eu me desligar daqui, eu já não tô aqui. Pronto, acabou. E que tempo eu levo pra vir pra cá pra visitar meus parentes? Depois que eu estiver preparado e eles também. Que tempo? Tempo? Cadê o tempo? Não existe. Aqui. Porque é quantizada a coisa. Os níveis quânticos da massa, da matéria, são quantizáveis. Ou quantizado. A frequência que muda é o pensamento. E o pensamento muda a velocidade. Por isso que naquele filme do André Luiz, do Nosso Lar, acho que a maioria já viu. Você se lembra quando ele foi visitar a esposa dele, ele viu um cara deitado e ele se assustou com aquilo, imediatamente ele caiu numa zona umbralina? Aquilo é o pensamento quantizado, porque ele baixou a frequência dele, mas dentro ele estava no plano físico e ele foi para o plano astral, só que no subnível inferior. Por quê? Porque a frequência dele, de pensamentos, sentimentos e ações, baixou e ele se sintonizou. E ele não precisou viajar. Quando ele viu, ele estava lá. Ele pegou um ônibus para poder ir para a zona umbralina. Quem é que viu esse filme? Quando veio, quando não mudou, simplesmente não mudou o ambiente. O que é aquele mudar o ambiente? Pô, eu estou no quarto da minha mulher, vejo um cara deitado mal, daqui a pouco mudou todo o cenário, eu estou numa zona umbralina. Ele pegou o ônibus para ir para lá? Táxi. Pegou táxi? Ele deu um salto quântico. Mas o que determina esse salto quântico? É nós mesmos. Pensamento, sentimentos e ações. Mas tudo já tem que ter o preparo para a pessoa se fazer desapego. Porque eu te digo assim, ó, eu às vezes eu tenho assustador, eu no processo assim, que eu estou me questionando, tenho conversado até com Deus, que respeito, não quero, estou me revoltando. Eu não gosto do enterro. Eu vejo. Eu não gosto de entrar no cemitério, eu vejo sentado sobre os mim, assim, Isso é verdade, não tá proibido. Não vê o corpo. O espírito que entrou no meu quarto, que não foi só eu que senti, voltou para mim, decomposição. Um cheiro que até meu ex-marido, meu marido, minha neta, sentia o cheiro. Agora eu quase não estava, porque cheirava por de mim. Isso tudo tem uma preparação. Aí entra assim, todo o quê? Aí entra todo um conhecimento. Entra todo um conhecimento de como a senhora pode se defender para isso. Aí entra a Umbanda, que pode trabalhar, que pode lhe ensinar isso aí. Porque... Não, mas olha aqui, ó. Mas é fácil responder essa pergunta dentro dessa visão. Porque olha só, preste atenção aqui. Preste atenção. O nosso relacionamento com o plano espiritual, ele é instantâneo. Não tem como eu não quero ver, não vou ver. Se é pra ver, vai ver. Então, o seu karma, só tem que aprender a trabalhar. Ai, ela acha, ai, não quero ver mais. Hoje eu decidi que eu nunca mais vou olhar. Mas aí não adianta, porque a pessoa olha que a prova tá lá. E daí ela começa a decifrar como é que é o cheiro, o cheiro tá ali, o cheiro tá ali. Karma é karma. E aí, mas ela acha que ela tem que aprender a trabalhar com Deus. Muitas vezes são seres que vão lá, revoltados, mas no fundo querem pedir ajuda. Lógico, o que a senhora tem que fazer? Sexta-feira tem uma sessão, então volte para o seu lugar. Com certeza um guia espiritual vai lhe encaminhar até essa sessão que eu trabalho, por exemplo, aqui, e lá eles vão te caminhar para uma coluna espiritual ou uma câmara de reparação. Então, tranquilo? Então, uma noite, deixa eu dormir. Porque pensamento, sentimento e ação. Mas se a senhora estiver desequilibrada, a senhora vai atrair mais desequilibrado. Tá? Sei que eu digo, veja bem, o que dá força para as zonas umbralinas é o medo. Tá? Depressão também. Mas
Mas o Isso é espiritualista uma- que não quer ver espírito, né? Mas isso é um compromisso que a pessoa mesmo assume no astral. Com certeza. Eu venho com. Vai descer com esse compromisso de ver e de para poder Pra poder auxiliar ajudar. esses desencarnados que não têm, Encaminhá-los, né? não têm esse conhecimento. Então, na Entenderam verdade, aqui? não é um castigo. Não, na não verdade, é nada de um- castigo. Não é de castigo. Pelo contrário, uma é dádiva, uma oportunidade não, de é trabalho. uma dádiva que- Agora eu pergunto, aqui é o cordão de... Ouro. Será que não tem outros cordões aqui? Que não? Platino e diamante. Não sei. Daqui para cima, a nossa literatura é muito pobre. Tá? Que chegou lá. Explicar do plano causal que a gente já estão falando em mestre ascensionado. Anjos, arcanjos, aqui. Falar do plano búdico é falar de Buda. Por isso que o termo búdico foi em homenagem a Buda. Porque o grande Siddhartha Gautama, depois que ele se uniu com Buda, ele vibrava inteiramente nessa frequência. Imagina um cara encarnado aqui, mas... Então imagina o que ele via. Ele via espírito. Exatamente. Vocês estão entendendo? Porque ele era denso em massa, mas em evolução espiritual ele era muito menos denso. Ele era rarefeito, ele era puro. Então, tudo aquilo via. E Jesus, segundo os esotéricos, já vibrava. Tá? Ok? Fica interessante estudar isso aqui, né? São outras realidades da nossa existência. Isso aqui são as nossas realidades. Eu já estou muito poder só no local físico e não só eu, que ela evoluiu. Mas aqui é outra coisa. Aqui é o nível de consciência. Aqui já não existe consciência, aqui já é uma superconsciência. Segundo Ramatiz, quem já ascensiona aqui é como se colocasse o universo na palma da mão. É como se visse a galáxia desse jeito. Porque tu cresce não em estrutura física, tu cresce em consciência, em supraconsciência. Então o espaço se torna pequeno. Então, para ele é só sorriso, só alegria. Por isso que vocês podem ver que toda a figura de um anjo, de um arcanjo, sempre são pinturas mediúnicas, pode ver, são sempre serenos, né? Tranquilos. Nenhum deles é sisudo, mal-humorado. Eles são tudo tranquilos. Ok? Muito louco? Agora eu vou passar as ordens. Muito bem. Olha só que interessante. Dessa consciência cósmica, o Deus, olha que louco, formam-se hordas ou conjuntos de consciências, ou macroconsciências. Aqui nós chamamos, no plano átmico ou plano nirvânico, nós chamamos de hordas crísticas, ou hordas nirvânicas ou hordas átmicas. Hordas, conjunto de espíritos que se unem por afinidade no mesmo ideal, segundo o cargo de função. Entenderam? Gravem bem isso aí. Com certeza. Aí, aqui eu coloquei exemplo de 2 hordas. Quantas hordas pode haver nesse planeta? Estão de brincadeira comigo, né? Não existe. Aí, de cada horda, a coisa se subdivide. Essa aqui forma 2 hordas. Hordas B, hordas búdicas. E aqui mais 2 hordas búdicas. Aí dessa aqui, ó, e as outras é lógico também, formam-se mais, a coisa se desdobra, se expande em hordas do plano causal. E essas aqui também, eu só não desenhei aqui para não ficar pesado o desenho. Da horda causal vai para a horda mental inferior, mais 3 tipos de hordas. Cada uma formando 2, formando 3, assim vai. Até chegar na horda física. Tá? Onde a horda astral, a horda astralina, forma mais 3 hordas físicas. Isso identifica que o quê? Um antigo ditado oriental, esotérico, diz assim: nós somos almas grupais. Nós nunca estamos sozinhos. Ou seja, essa é um desenho tosco, é uma ideia
muito preliminar sobre a questão das famílias espirituais. Aquelas famílias que nós estamos conectados. E que vêm, ó, de uma realidade de nossa existência, porque a existência que nós estamos aqui no reino natural, 7 níveis ou 7 planos é o reino natural. O reino virginal esquece. Esse então, deixa para depois. Tá? Então nós estamos com certeza conectados a determinadas hordas ou famílias espirituais. Ligadas a um princípio, a Rumbandam, que é a lei de afinidades, determinados por tais funções. Isso pode mudar? Pode mudar. Agora você vê que loucura, né? Isso aqui te dá uma ideia que no universo ninguém está sozinho. Somos todos interconectados, interdependentes, né? Numa verdadeira teia de interações, de interrelações, de interdependência. Não tem nada sobre. Nada. E é o princípio da física, né? Da física quântica, que diz o seguinte: o campo, ou Deus, cria a matéria e cria o espírito. Se ele cria a matéria e ele cria o espírito a partir de si mesmo, tudo está conectado em e uma matéria a outra matéria e um espírito a outro espírito também estão conectados mutuamente, porque ambos estão conectados em. Então, a coisa mais ou menos funciona a partir dessa união, dessas macroconsciências, que a gente chama de ordens. Tá? E no estudo que vem de física quântica, nós vamos estudar uma ordem específica que está conectada ao nosso planeta Terra, que é o chamado Comando do Projeto Terra. Aí nós vamos estudar especificamente isso aí. Tá? Essa é a ordem mais elevada do nosso plano físico. Então, digamos que a nossa ordem física, que coordena toda a evolução do nosso planeta Terra a nível físico, mas também a nível etérico, a nível astral e a nível mental, chama-se Comando do Projeto Terra. Exatamente. Isso tudo é referência desse estudo todo que eu falei. Tá? Ou seja, tudo é manifestação do campo. Tudo é manifestação de campo. Tudo vem de lá, ó, pra cá. Vocês estão vendo as conexões ali? E assim vai. E como é que isso tudo, essa organização de hordas se estrutura? Como que ela realiza no reino virginal? No plano da matéria, com determinadas frequências quânticas. No reino natural. Eu falei virginal? Perdão. No reino natural. Como é que isso tudo se estrutura? Falei lá no início, através das galáxias. Aqui nós temos uma galáxia no plano que a ciência diz que só enxerga 10% da massa. Mas e os outros 90%? Está aqui. É a mesma Via Láctea, só no plano etérico. A mesma Via Láctea astral, mental inferior, casal, búdico e ar. Então a mesma Via Láctea, essa Via Láctea que nós estamos vendo agora, que é visível, que é só 10% visível, os outros 90% são os outros níveis quânticos da própria matéria. Então está tudo aqui dentro. Que nem aqui agora, o plano físico, planeta Terra, esse corpo é físico, eu tenho um duplo, vocês não estão vendo, eu tenho um perispírito, que é o mental e o astral, ok? Eu tenho um búdico, que está aqui, eu tenho um causal, eu tenho um búdico e tenho um ar, está tudo aqui. Mas como é que eu posso ver, tocar, como é que eu posso interagir com um corpo, por exemplo, causal? Pô, o cara não está vendo nem o perispírito, o cara quer ver o causal do cara, né? Como é que eu vou ver? Se você conseguir entrar na frequência da matéria, da massa do corpo. Mas todo o corpo, digamos, está no nível átomo, ele é só estrutura. Segundo a nossa evolução, segundo o entendimento dos esotéricos, enfim,
nessa via evolutiva, nessa caminhada, a gente chama isso de ser peregrino do tempo. Tá? O peregrino do tempo é aquele que desce e sobe. Mas no livro de Urântia, diz que não é bem assim. Muitos já estagiam, não necessariamente em planos mais densos. Eles estagiam de acordo com seus cargos e funções nos planos menos densos. Isso não significa privilégio. Isso significa um modo, um meio de evoluir. Porque isso tudo, essas 7 dimensões, esses 7 níveis da matéria, para o reino original, para Brahman, para Tal, isso tudo é ilusão. Isso tudo aqui é o Maya. Porque isso aqui foi criado. Se foi criado, é porque um dia vai ser incriado. No período mundial de expansão e compressão. Aí é que tá. Tem um conhecimento esotérico que diz assim: há um grande período mundial chamado Manvantara. Manvantara, ele tem mais ou menos 3 bilhões e 420 bilhões de anos. 3 trilhões e 420 bilhões de anos. Nesse período, o que os esotéricos chamam de a respiração de Brahman, de Deus. A inspiração e a expiração. O dia e a noite. O dia é quando o universo está em expansão, mas existe a noite. E segundo esses esotéricos, o universo ele vai se contrair até o ponto de onde iniciou. Onde todos aqueles que estão estagiando vão voltar para a sua verdadeira origem, para a sua verdadeira casa, que é o reino original. Só que aí que está. O que acontece? Para muitos isso, esse dia e noite de Brahma compõe todo o reino natural. Mas segundo o livro de Urântia, não. É local isso aí. Vai acontecer localmente. No livro de Urântia não existiu só um Big Bang que deu origem a tudo isso. Existiu vários Big Bangs que originaram determinados locos do reino original, locais do reino natural. É que nem tu assoprar um balão, né? Digamos, o reino virginal é o meu pulmão, vamos dizer assim, sou eu. Aí eu vou criar um reino natural. O que eu faço? Eu pego a bexiga e... Isso é um dia de Brahma. Mas depois eu vou sugá-la para a origem. Só que para a ciência, o que acontece? Para alguns esotéricos, essa bexiga representa todo o nosso universo natural. O livro de Urântia não. Isso representa apenas um local do reino. É como se eu assoprasse 1 milhão de bexigas. Sim, porque Urântia fala que tem exatamente. Exato, sim. Aí a coisa se divide por hierarquias, né? Tem o universo local, as constelações e tudo mais. Ok? Eu não sei que cada vez que eu venho aqui, eu me preocupo. Desde que não faz bicho, eu não consigo mais nem comer carne. Eu vou. Por exemplo aqui, pô Davi, mas que tipo de hordas, né? Que tipo de hordas nós temos aqui no plano mental inferior? Mas como é que pode ter uma horda no mental inferior e ter uma horda uma horda no plano astral? Se ambas formam um corpo só, que é o perispírito. Vocês poderiam ter feito essa pergunta. Né? Como é que pode ter uma horda no plano mental inferior? Tá, uma horda no plano causal, tudo bem, né? Que aqui fica a nossa mônada, aqui fica o nosso espírito, ok? A nossa mônada está aqui, por isso que a nossa mônada ela não desce para cá. Tá? Mas uma horda no plano mental inferior. Que tipo de hordas pode ter lá? Que tipo de seres podem? Macroconsciências podem? A gente chama os devas. Os devas são aqueles que a partir dessa matéria do plano mental inferior criam as chamadas almas grupos. Filosofia, não sei para quem estudou filosofia, não sei se vocês vão se lembrar. Devas é uma classe de espíritos que não reencarnam, tá? E as almas grupos são, digamos assim, como se fossem depósitos
tá? Onde a essência, o princípio inteligente dos animais, eles vão se somando aqui. Tá? Por exemplo, você pode ter na espécime, vamos dizer, na espécime cão, você pode, numa determinada alma grupo, você pode ter milhões de cães. Por isso que um cão não é um espírito, o cão é um princípio inteligente, que se junta a uma determinada alma grupo. E quando ele se individualiza, aí ele vem reencarnar num corpo físico. Cada princípio ou um grupo? Não, cada princípio. Quando um desses princípios ele consegue se domesticar, ele sai dessa alma grupo e vem para cá e reencarna no corpo físico. Num homem selvagem. Não num homem civilizado, ainda num homem selvagem. Mas isso é em teosofia. Só para dar um passo para vocês. E aqui as hordas do plano astral, daí nós temos as colônias espirituais, nosso lar, grupo de espíritos. Que lá no nosso lar, por exemplo, nós temos um grupo de espíritos que coordenam tudo aquilo lá. Aquilo lá não muda de uma hora para outra, assim, muda a administração, vamos fazer voto. Né? O diretor, hoje é o diretor, não, chapa 1 ou chapa 2, vamos fazer um voto. Isso vem em hordas superiores, são hordas superiores que determinam a mudança ou não. Quem vai ser, quem não vai ser. A coisa sempre vem de cima para baixo. Por isso, gente, nós vamos estudar isso nós vamos estudar isso no taoísmo. Tá? Uma casa espiritualista, um dos grandes problemas de se tocar uma casa espiritualista, essa é uma casa espiritualista, vocês concordam comigo? Casa espírita, tudo é casa espiritualista. Tá? Até mesmo as igrejas não é uma casa espiritualista. O grande problema de tocar essas casas chama-se diretoria. Sabe por quê? Porque assim, no passado, essas casas que foram tocadas por seres humanos, primeiramente elas eram tocadas de forma ditatorial. Por exemplo, na católica o Papa manda e o resto é besteira. Então é ditador. Aí tem aquela que já é um grupo que coordena. Aí o cara chama isso de democracia. Também não dá certo. Aí o cara diz, não. É grupos e grupos e grupos, todos trabalhando em conjunto. Aí chama-se socialismo. Também não deu certo. Aí vem o cara e diz, não, vou arrebentar com tudo isso, é o seguinte, eu mando e mais um grupo que manda e o que a gente fala e acabou. Isso chama-se como? Resolveu? Então o que resolve? Se para a sociedade não funciona, imagina para uma casa espiritualista. Isso demonstra o quê? Que na verdade, tanto nós, seres humanos, como sociedade, e principalmente como casa espiritualista, primeiro vai começar numa casa espiritualista, para depois essa ideia ser passada para a sociedade planetária no geral, para a política, para a administração. Eu estou falando de uma maneira geral. Olha a seriedade que eu estou falando agora. Quando todo mundo entender que isso aqui é algo que existe e o que nos move chama-se E como é que você vai saber a vontade de Deus se você não tem acesso a um plano espiritual? Se você não tem acesso aos seus guias? Se você continua com 10% de consciência? E o que precisa mudar para aumentar esses 10% de consciência? Espiritualidade. Enquanto as pessoas não acreditarem na lei do karma, na lei da reencarnação e principalmente na existência de outras realidades, a gente vai continuar em trevas. A gente vai continuar procurando cracias que nunca vai dar certo. Porque quem administra... Pô, isso tudo aqui só pode ser Deus, cara. Porque vem lá de cima, vocês estão entendendo a ideia das hordas? Essa horda aqui administra essa, mas ela é administrada por alguém. E assim vai. E no final das contas, quem manda é o cara. Só que ele não vem falar pra ti, olha, faz assim, assado. Ele fala contigo. Ele fala com ele. Veja bem, ele fala contigo através de uma horda superior. É que já tentaram às vezes na política, né? Não deu certo, né? Antigamente. Como assim? Deus, como é que é? O rei
Mas desde tem monarquia. Não. Que era a vontade A monarquia Que era a um vontade rei de Deus. determina. E dizia que Que era a enviado vontade de a Deus. que era a vontade- Mas igual o não. Papa. Então, Não disse que é mandado de Quem é Deus. esse Papa? Quem é que disse? Quem- Quando que ele falou com Deus? Quem é um coitado do Papa se não acredita nem na existência do Felipe? Então, por isso eu tô dizendo. Pior ainda, Quando que ele né? falou com Deus? Eles vai tudo Por morrer. isso que a humanidade entrou em trevas, porque a idade medieval, a igreja apostólica, a igreja romana, tentou fazer, que na verdade era Roma, né? Era o mesmo império de César, naquela época, e até hoje impera também. Mas como é que ele vai acreditar assim? Vive no ouro, é um materialismo. Então, por isso que eu estou dizendo, a verdadeira cracia é essa aqui, ó. E nós aqui, por que eu coloquei essa ideia? Porque a gente estava conversando hoje. Porque aqui quem manda não é o Davi. Aqui quem manda não é o Edegardo. Aqui quem manda é aqueles que estão aqui. Estão numa horda superior à nossa horda. Esse é que manda. Nós temos o regente espiritual, nós temos o dirigente. Então, uma casa espiritualista, ela deve ser regida e dirigida pelo plano espiritual. Eu sou um facilitador inicial. Tem tanta coisa que eu não concordo que eles fazem, mas eu vou meter a besta a não fazer. Eu vou A única coisa que a gente faz aqui é administrar a parte material. Só a parte material. O resto, quem entra, quem sai, quem fica, quem não fica. É uma teocracia. E com certeza, para ele chegar e nos coordenar, nos mandar, entre aspas, né? Porque eles não mandam, eles pedem, evidentemente que tem uma horda superior a ele. Na ordem tem outra superior. E aí? Então, o universo funciona numa teocracia. Não existe democracia, não existe monarquia. Por isso que nossa humanidade tem trevas, que já tentaram tudo. E só vai sair das trevas quando nós aumentarmos o nosso grau de consciência. E nós só vamos aumentar o nosso grau de consciência quando a gente aceitar outras realidades da nossa existência. Outros níveis quânticos da nossa existência. Não, primeiro que eu nós não temos nada. Exatamente. Tá? Quantos de vocês devem ter ouvido já aquela famosa frase? Manda quem pode, obedece quem tem vez. Então o que acontece? Se tu levar essa ideia, você não concorda comigo se levar essa ideia? Isso que a gente está tentando, né, Edgar? A gente já deu o nosso vacilo, já tomou um porrado da espiritualidade, já tivemos puxão de orelha. Porque é normal errar, não tem problema. Mas o bom e interessante é que a gente, na hora, né? Opa, desculpa, como é que tem que fazer? Ou vem por meio de sonhos, ou incorporado meio eles dão xixi na gente. É assim que funciona. E não tem que se sentir humilhado, tem que se sentir agraciado. Graças a Deus, é uma hora superior. Eu vou meter a besta a bater boca? Não, cara. Faz como você quiser aí. Ó, fulano vai entrar. Vai me dar trabalho. Assim, senhora é que sabe. Assim que funciona. Por isso que vocês têm que aprender e principalmente entender que não existe grupo fechado. Ah, esse grupo aqui tá uma maravilha. Pode ter certeza que vai mandar 2 ovelhas negras pra cá. Porque a gente tem que aprender a lidar. Que a luz foi criada para os doentes. Como Jesus dizia, eu não vim para os que são, eu vim para os doentes. Ah, mas o grupo está muito bom. Aí volta um fulano na vida, volta um ciclano na vida. Olha. E aí? Não, eu não falo por mim, eu falo por ele. Ah, não. E aí, como é que faz? Aí é, ó. Não. Aí tu Volta, tem. Mas é assim que funciona. Agora vocês acham que eu vou chegar, não, acabou com o Pirajá, só que agora eu sou pisou na bola. Nosso irmão, né? Eu, aqui pra vocês, ó, porque eu entendo muito bem isso aqui, ó. Enquanto a administração planetária não for regida por uma teocracia, nós vamos viver em trevas. E só vai vir. Oi? Uma verdadeira teocracia. Onde não é descrença. Não, lógico. Porque o resto é democracia, monarquia, né? A questão da igreja, né? Que agora me fugiu o termo. Né? Que não é nem teocracia, na verdade é igrejocracia. Porque não, mas é mesmo. O clero mandava, né? Mas o clero não é teocracia. E o Papa se diz ministro de Deus, mas ele conhece Deus? Ele não conhece nem a sua horda. Ele não vai conhecer Não, Deus. na verdade ele pode até conhecer, mas ele não fala, né? Porque daí ele perde o ouro.
Exatamente. E a humanidade está em trevas. Esse é o resultado. Olha que nós vamos vir. Gente, meu então Deus. assim, ó, só para avisar Ai, assim, até eu ó, gostei. é só para deixar bem claro para os ceareiros, presta atenção, para os ceareiros, os futuros ceareiros, tá? Que a coisa funciona assim. Enquanto tiver, nós aqui nessa casa, nós estamos regidos por uma teocracia. São as logicamente que eu não vou querer falar com mestre ascensionado. Birajara está aqui, pô, Xangri está aqui. O que eu vou conhecer lá? Eu tenho que ser humilde e obedecer a minha ordem imediatamente superior. Ele tem a dele e assim vai. Se um dia nós tivermos necessidade, nós vamos conhecer aqui. Quem sabe um dia a gente não conheça a nossa ordem átmica. Pode acontecer. Suti pode acontecer. Num sonho, pode acontecer. Principalmente num sonho. E daí a gente se desdobra do corpo físico e fica mais fácil. Porque aqui é muito denso, é muito difícil. Aqui, dormiu, meu amigo, tu deixa o físico, tu deixa o etérico na cama. Tu vem pra cá. E aqui fica mais fácil. Porque são frequências mais próximas às frequências mais Mas ele sutis. fica muito bom. Às vezes não, mas é por merecimento. Esse merecimento, tá? O equilíbrio, assim, no sentido do merecimento do trabalho, mas não que tu esteja totalmente contente com a tua situação. É normal, a gente passa por dificuldades. Jesus mesmo, quando esteve encarnado aqui, quanta dificuldade ele teve? Quantas e quantas vezes ele meditou sozinho na Matrix, lembra? A Bíblia conta, ele deixava os discípulos, vocês vão ficar, agora eu vou sozinho. O que ele ia fazer? Ele ia meditar, porque ele estava mal. Não, ele está precisando se energizar, mas é mesmo. Deixa lá entendido. Vou lá que eu não aguento, mas você É vai. isso aí. Toma. Você fica aí, você Quê? Quente, Não, tá bom. Quer fazer e prestar. Então, gente, ó, aqui é uma teocracia. Só que essa ideia tem que ser, segundo o taoísmo, essa ideia tem que ser ainda os nossos governos, as nossas prefeituras. O dia que forem regidos por uma teocracia, aí sim. Porque quem está aqui embaixo sabe que tem espíritos olhando. Então não adianta fazer maracutaia. E acima desses estão outros que têm um grau de visão ainda. Por isso que o universo fica pequeno na mão desses caras. Então aqui ele está olhando que talvez esse aqui não veja. Mas nada escapa aos olhos do Pai. Está tudo conectado ao Pai. Não escapa nada. Por isso que os mestres orientais diziam, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Pai saiba. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Então essa ideia... E essa ideia, olha só. Ó, e essa ideia da teocracia, viu, gente? E essa ideia da teocracia, ela deve nascer em casas espiritualistas. Nós é que devemos cuidar do exemplo. Olha a nossa responsabilidade. Isso aqui não é brincadeira. Porque isso aqui jamais vai nascer ou vai se desenvolver na sociedade. Uma sociedade assim, só numa mini sociedade que é o que a gente está criando aqui. Uma mini sociedade. Isso aqui é uma mini sociedade. Por isso que a espiritualidade, ela não quer saber a tua religião. Ela precisa de pontos de luz. Ela precisa cada vez mais e mais e mais pontos de luz aqui no plano físico. Ela precisa de mais e mais. Porque 2/3 estão condenados. 2/3 não voltam para trás. A esperança deles é tentar arrumar 1/3. E 2/3 já estão fora. Vão ter que ir para uma outra escola dentro do nível físico. Por isso que eles dizem concordo. Não, aceito. Porque concordar, ninguém concorda que nem eu. Tem muita coisa que eu não concordo que eles fazem. Ó, o fulano vai vir A aí. filha já disse, concorda. Não foi não o que está acontecendo com a gente? O fulano tá. E aceitar aqui é... Aceita. Não, concordar tu tem todo o direito. É a tua opinião, mas aceita. Por quê? Porque se eles estão numa ordem superior, o grau de visão deles é maior. Porque eles não estão vendo a pessoa, eles estão vendo a necessidade, o karma da pessoa. Coisa que a gente não tem acesso. A gente vê a pessoa. Pô, mas esse cara vai me incomodar. Essa mulher vai me incomodar. E eles olham o quê? Pô, olha o karma do cara, ele precisa disso. Não vai ficar muito tempo. Ele precisa disso. Pô, aí vem outra pessoa atrapalhar esse processo. Aí é uma ditadura. Eu estou indo contra uma teocracia que eu sou regido. Eu não tenho que reger nada.
Por isso que a era Tem dos muito gurus... disciplina daí também, né? Lógico, mas o que Emmanuel disse para Tô Chico falando por Xavier? mim, né? Para todos. Tô falando por mim, né? Para todos. O que Emmanuel disse para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Se não tiver disciplina, os espíritos não querem saber, vão procurar outro. Quando Kardec perguntou para os espíritos, e se eu falhar na obra da doutrina dos espíritos? O que os espíritos responderam para Kardec? Vão procurar outro. É lógico. Ele vai falar, o grande Hipólito, né? O grande Allan Kardec, o grande iniciado dos mistérios, se tu falhar, vou procurar outro. Porque atrás de ti tem 1 milhão de iniciados também que foram na antiguidade. Não é só tu. Se nós falharmos aqui no portal do Orixás, vocês acham que a humanidade vai se perder? Vou procurar outro, tem 1 milhão de casas muito melhor que a nossa aqui. Estão muito mais na frente em termos de nível de compreensão e nível de moralidade. Isso a gente tem que ter pé no chão para aceitar isso. Tá? Então, ó, sejamos regidos pela teocracia, aceitemos mais. Concordar, todo mundo tem direito de não concordar, mas aceitemos mais as colocações da espiritualidade. O que eles falam, o que eles determinam. Porque eles determinam quem entra e quem sai. Eu determino, como a gente estava conversando, doutrina e ritualística. O Edgar, a parte disciplinar, conversa, explicação. A Xanda tem a questão da secretaria, da biblioteca. E cada um tem cargos e funções específicas dentro. Da pasta, da consulta, estudar, levar para as pessoas aí fora esse conhecimento, que isso vocês não podem guardar para vocês. Vocês não têm o direito de fazer isso aí. Falem, mesmo com uma determinada intensidade. Vocês estão entendendo? Você sabe com quem vocês estão falando, você sabe o que vocês podem falar. Vocês não podem negar ajuda para ninguém. Mesmo vocês passando por dificuldade, porque as dificuldades elas vão continuar. É carro quebrado, é saúde, é filho que ingrato. Todo mundo tem problemas aí. Mas porque a gente está aqui ainda. Para a gente chegar aqui, a gente tem que passar por essa escola. Se a gente não passar por aqui, a gente não vai para cá. Consequentemente, não vai subir a escala. E nós estamos num nível mais denso da nossa realidade. Não estamos aqui por acaso. E não é tão difícil subir, não. Vamos pensar que não é. Porque eles não exigem nota 10. Passando na média, vai embora. Porque o resto você adquire. Porque aqui existem outras coisas para se fazer. Ninguém fica aqui sentado nas nuvens, tocando harpa, cantando os anos ao Senhor. Aqui não, aqui o trabalho triplica. Aquilo que existe na Terra, existe muito mais lá para cima. Existe muito mais trabalho, existe muito mais faculdades, existe muito mais oportunidades para se aprender. Isso aqui é o início. Gente, isso aqui é o início. Nós estamos no início. Nós descemos, agora a tendência é subir. Independente do tempo que a gente permaneça aqui, ó, o Damon, Mago Negro, o problema é dele. Se quiser ficar 300 mil anos aqui, o problema é dele. Mas o que é um ano perante a eternidade? Isso tudo aqui não passa de ilusão. Isso aqui é Maia. Maia não é só o plano físico. Os orientais diziam. Maia ou ilusão é tudo isso aqui, ó. Mesmo em planos superiores da nossa realidade. Isso aqui tudo é Maia. Porque a única realidade está aqui, ó. É o campo. É tal. É Brahma. É Deus. Em que todos nós estamos conectados. Ok, pessoal? Não se esqueçam, hein? Essa casa é regida por uma teocracia. Não se esqueçam disso aí. A nossa sociedade deve ser regida por uma teocracia. Enquanto a nossa sociedade não entender, nós vamos continuar em trevas. Mas nós aqui já estamos nos tornando luz. E nós devemos levar essa luz para as trevas. Assim, esse final aqui representa o seguinte, pessoal. Ó. Eu tentei fazer um resumo, tá? Aqui nós temos Deus, tá? Vou resumir tudo isso aqui, tá? Presta atenção. Aqui é Deus e aqui são as galáxias. Cada galáxia nós temos e cada estrela nós temos os planetas. Segundo a ciência, já foram catalogadas. Bem alto, não vi. 10 bilhões de galáxias e E esses 10 trilhões de estrelas que o Hubble, 10 trilhões, que já foram observadas, devidamente mapeadas, que é o raio de ação até onde vai o Hubble,
Só que se a radiação aumenta, na medida que eles vão melhorando a tecnologia, a radiação aumenta. Aumentando, você vê mais galáxias. A tendência é aumentar. Até hoje, são 10 trilhões de galáxias espalhadas por todo o universo. E está dentro de 10%. Vocês imaginam que existe do restante 90%. Aí eu pergunto para vocês, Deus tinha ou não tinha mania de grandeza? Não tinha, né? Ninguém falou para ele, pô, acalmado, ele só tá com mania de grandeza. Pelo amor de Deus, mas não tem 10 trilhões. E o que eu falei para vocês? Uma só. Dei todas as dimensões astrofísicas de uma só. No universo são 10 trilhões. Aí eu pergunto para vocês assim, aí vem uma religião, agora a gente pode falar. E diz assim, ó, o negócio é o seguinte, o planeta Terra é o único planeta habitado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Lindo. Tudo que existe não importa. O que importa é o planeta Terra, que é o único planeta habitável. Aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Uma pergunta taoísta. Quem é Deus? 2 minutos. 10 trilhões de galáxias. Sendo que a nossa tem todas essas dimensões aqui. A nossa já é um absurdo. E Deus é absurdo, né? Existe um livro muito inteligente do humor. Deus é absurdo. É um livro maravilhoso. Esse cara tinha mania de grandeza. Esse cara é doente. Tem que tratar. Vou botar Deus na sala verde e vou dar um floral. Gente, é muito louco. Isso aqui é muito grande. Isso aqui foge de qualquer tipo de padrão de ideia. Por isso que eu digo para vocês, ó, não adianta tentar entender Deus. Enquanto você tentar entender Deus, não adianta. Porque Deus é transmental. Ele está acima do plano das ideias. Ele está acima do plano dos ideais. Ele está acima do plano da intuição. Ele está acima do próprio plano divino. Está acima. É impossível conhecer Deus. Não tem como chegar, não tem como entender. Dizem que Deus é amor. O que é amor, cara? Só isso. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é amor. Se Deus é bom, é porque você acredita numa força que é o... Deus não é dualista, cara. Deus está acima do bem e do mal. Está acima de tudo isso. Porque tudo isso, o bem e o mal, certo e errado, campeão e vice, o campeão, isso aqui é um passa de Maia, isso é ilusão. Tudo isso aqui, ó, está aqui dentro. Por isso que um esotérico, um budista, um espiritualista, já que alcançou determinados níveis de compreensão elevada, ele não fala mais o meu corpo vai morrer. Esse corpo está doente. Quando ele pega uma gripe, esse corpo está doente. Não sou eu que estou doente. É esse corpo que está doente. Esse corpo vai morrer. Ó, tá na hora de eu deixar esse corpo. Porque ele já sabe que já tem um outro esperando ele. Ele já está encarnado. Olha a ideia da reencarnação aí. Todo mundo, encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. Mas todo mundo encarnado já. O que é encarnar e desencarnar? Aí muda, vocês estão entendendo que muda essa compreensão? E não é que esteja errada. Quando vocês aprenderam assim, ó, reencarna, desencarna, estava certo. Só que esse era um nível de compreensão. Agora nós estamos com outro nível de compreensão. Não vamos dizer isso. Porque olha aqui, vocês estão entendendo que já tem corpos, nós já temos outras realidades. No momento que sair daqui, você desencarna talvez no corpo, você já está encarnado. Aí você diz assim, então agora eu vou reencarnar, não é isso? Para você reencarnar, você tem que reencarnar no mesmo corpo. Vocês nunca prestaram atenção nesse termo? Reencarnar é o mesmo que ressuscitar, tecnicamente falando. Presta atenção, vamos raciocinar junto. Vocês não concordam comigo? Não?
O que é fala? Não, vai. Ué? Ó, ó. A gente tem que Não que ele, aceitar, que mas ele. não A acordar. gente não concordar, a gente tem que aceitar. É, a gente só tá aceitando. Tô falando comigo, senão não tô falando com ele. Falando comigo, não, cara. Isso Ó, aí, isso aí. se eu tô, veja bem, se eu tô encarnado aqui, tá? O que acontece com esse corpo aqui, quando ele morre? Você automaticamente permanece encarnado aqui. Para você voltar para cá, você reencarna ou você encarna um corpo? Encarna. Que para reencarnar, você tem que voltar para o mesmo corpo. Encarna num corpo físico. Não consegue, Ah? não pode. Jesus encarnou. Encarnou. Para reencarnar, ele teria que reencarnar no mesmo corpo que ele deixou. Não, que ele morreu a Páscoa. Um dia, ele voltou pro mesmo corpo. Ele ressuscitou depois, viu? E não ressuscitou? Não, por isso que não vou pôr no Da mente, faz no coração. Foi pedir essa história. Objetivo. Foi que disseram pra nós. Agora se é verdade. Sabe o que disseram que ele concordou? Continua seguindo a clerocracia que você vai muito bem Eu na vida. aceitei, não tava lá pra Hã? ver. Quem é que pode provar? Ah, não, os pontos eu vou encerrar aqui. Tá, pessoal? Muito obrigado, então, luz da mente, paz do coração. Isso tudo é pra pensar, tá? Ninguém é obrigado a concordar com nada aqui, tá? Muita luz, muita Aí paz. eu amor. também aceito. Tudo me aceita. Eu aceito tudo. Cadê o anel? Muita luz a todos. Valeu.